Irmãos, vocês sabem que a gente está já há algumas semanas na nossa série Viver é Sofrer. E a gente também teve um evento aqui chamado Saúde Mental e Espiritualidade, e a gente convidou o William para palestrar. Ele é psicólogo e é pastor também. E foi um momento muito especial que a gente viveu aqui, de muita lucidez, esclarecimento e de consolo, de conforto também para nós, nesses tempos, né, de sofrimento, e que nós estamos pensando e refletindo a respeito disso. Então, a gente gostou muito do William e daquilo que ele trouxe como mensagem, e a gente gostou dele como psicólogo. E agora a gente quer ouvir o pastor William, ministrando a santa palavra de Deus aos nossos corações. Então, eu queria chamar o William aqui na frente. Queria te agradecer desde já por tu ter aceitado o convite e por tu estar disposto a servir a nossa igreja aqui. E a gente vai orar por ti para que Deus te use no poder do Espírito Santo nessa noite. Amém? Senhor, nós pedimos, Pai, a tua graça e o teu Espírito, Senhor, que tu possa trazer ousadia, intrepidez, Senhor, e poder nas palavras, não do William, Senhor, mas naquelas que ele vai falar a respeito de ti, Senhor, a respeito do teu filho, ministrando graça para o nosso sofrimento, Deus, e respostas aos nossos corações a partir da tua palavra, Deus. Abençoa ele, abençoa sua esposa, sua família, Senhor. Nós, como igreja, recebemos, Deus, ele em nome de Jesus. Amém. 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 Uma boa noite. Tudo bem? Eu estou feliz mesmo de estar aqui. É uma alegria. A gente fez Estava chegando aqui também, o Rodrigo falou assim, a gente viu o psicólogo William, igual o Jader, né? Agora a gente vai ver o pastor William. Para que eu fui fazer, né? Porque o evento foi legal, né? O evento foi bacana. A gente falou sobre psicologia, né? Podia ter ido ali. Agora ver o pastor William sobe o nível, né? Tem que manter isso. Mas eu estou muito feliz, de verdade, assim, de estar compartilhando esse momento com vocês. A gente foi muito bem recebido, né? Eu e minha esposa, a gente veio aqui. Então, quando o Jader fala assim, obrigado por servir, eu quero continuar servindo, né? Vocês podem contar comigo nesses passos que a gente possa dar junto. Eu vou pregar, né? E meu sermão ele é de um ponto, então ele é um modelo talvez diferente. Então, no início, a gente vai falar um pouco sobre a questão do sofrimento, e então ver como a Bíblia responde a essa questão que a gente vai levantar. Eu também vou compartilhar com vocês, junto da mensagem, alguns slides. Então, a gente vai fazer uma parceria aqui, vou fazer um sinal para ti, a gente vai trocando aqui, para a gente acompanhar junto a mensagem e entender, né, o que a Bíblia pode falar da gente, para a gente, como é que o Evangelho responde à questão do sofrimento, né, o que a Bíblia fala para a gente sobre isso. Quando a gente fala da questão do sofrimento, né, e a gente olha, a gente nota de cara, quando percebe a questão do sofrimento, que é uma condição humana, né? E essa condição humana ela é apresentada para a gente ao longo do tempo. Não só agora, mas também durante a história da humanidade. A gente estuda sobre o sofrimento humano. A gente vê o sofrimento humano na história de guerras, na história de pandemias, na história de crises econômicas. Então, quando a gente estuda a história da humanidade, a gente vê que o sofrimento ele sempre fez parte como uma condição, aparentemente. Como ser humano é também sofrer, é fazer parte dessa existência. Então a gente estuda sobre o sofrimento. Mas além de estudar e ver o sofrimento na história da humanidade, a gente vê também no dia a dia. E a gente vê às vezes com os nossos amigos, né? A gente vê que os nossos amigos sofrem, familiares sofrem. No trabalho a gente vê que pessoas estão sofrendo. Algumas sofrem por questão de doença. Um amigo que ficou doente, um familiar que está passando por um processo difícil. Às vezes um amigo, um familiar que está com uma dificuldade econômica, é também um tipo de sofrimento. Também tem sofrimentos por preocupações, por dificuldades. Então a gente vê o sofrimento na história, a gente vê o sofrimento como uma condição no outro, que interage com a gente. E a gente vê o sofrimento também na nossa própria vida. A gente vê o sofrimento na nossa vida com os nossos próprios dramas, na nossa própria história, com dificuldades que a gente enfrentou, com desafios que a gente teve na vida. A gente vê o sofrimento na nossa vida nos nossos lutos, seja por perda de entes queridos, seja por processos difíceis que a gente passou, por dificuldades econômicas, questão de trabalho, carreira. A gente vê o sofrimento na história. A gente vê o sofrimento na vida do outro e a gente vê o sofrimento também
na nossa vida. E esse sofrimento, que é uma condição humana, como a gente coloca, né, ele tem várias modalidades. Quando a gente fala de sofrimento, a gente pode pensar que existe sofrimento. Existe sofrimento físico. Então, se eu me machuco, eu sofro com aquilo, né? Eu tenho uma limitação física, eu tenho um sofrimento. Eu tenho um sofrimento, às vezes, social. Então, eu vejo que socialmente a gente tem essa questão de sofrer diferenças, desigualdades, condições, vulnerabilidade. A gente também tem outro sofrimento, e esse que eu gostaria de abordar mais com vocês nessa noite, que é um sofrimento emocional. É um sofrimento quando as nossas emoções, a forma como a gente interage, sente, nossa saúde mental também é afetada. E esse sofrimento, ele vem e apresentando números hoje em dia, né? Claro que na história a gente vê o que aconteceu. Hoje em dia, por mais recursos que a gente consegue medir o quanto isso acontece. E quando a gente mede esse sofrimento emocional, a gente vê que, por exemplo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então a gente vê, olha, estatisticamente, a gente vê que o sofrimento virou em números. A gente não só sente subjetivamente sofrer, a gente agora tem dados objetivos que realmente a gente sofre. Quando a gente pega o país mais ansioso do mundo, que é o Brasil, com níveis de ansiedade chegando a quase 12% da população, e aqui não é uma ansiedade do tipo assim, estou ansioso para falar em público, estou ansioso para tirar a carteira de motorista. É um tipo de ansiedade, uma característica de sofrimento intensa, profunda. É um nível de transtorno de ansiedade, onde uma série de características da ansiedade tomam conta da pessoa e ela fica nesse sofrimento. E a gente vê que o nosso país é um país super ansioso, o mais ansioso do mundo, e aí 12% da nossa população apresenta esse tipo de sofrimento. Mas não é só o Brasil. Quando a gente vem para a capital, Porto Alegre, a gente vê que a capital mais deprimida do país, mais ansioso do mundo. Aí eu fico pensando, pode ser porque hoje meu time está perdendo, isso já é um fato, né? A gente vem vindo pro culto, assim, falar sobre sofrimento, aí tu olha assim no Google, 2-0, já assim, 30 minutos de jogo, nível de sofrimento disparado. Dá para entender, talvez, e algumas questões por causa disso. Mas quando a gente vê Porto Alegre, a capital mais deprimida do Brasil, a gente vê que quase 20% da população tem um diagnóstico de depressão. E aí, mais uma vez, não é a depressão do tipo, estou deprimido porque eu vi um filme triste. Não, porque meu cachorro está doente. É uma depressão com características profundas de sofrimento. Então a gente vê que o sofrimento, ele está presente. Como é que a gente lida com esse sofrimento, então? O sofrimento, ele está na história. O sofrimento, ele está no dia a dia. O sofrimento está com o meu colega de trabalho, está com o meu familiar. Ele está na minha vida também. Mas quando a gente fala de sofrimento, e a gente vê esse sofrimento de diferentes níveis, diferentes locais da história, a gente vê uma coisa interessante, que o sofrimento, ele parece ter intensidades diferentes. Por que a gente fala sofrimento? O que é sofrimento? Alguém pode falar, meu time de futebol perdeu. Que sofrimento. Não, eu perdi meu emprego. Que sofrimento. Estou passando uma situação difícil no meu trabalho. Que sofrimento, porque eu estou com um conflito no meu emprego. Então, o sofrimento também ele vai ter intensidades diferentes a princípio, categorias diferentes. Mas é curioso que muitas vezes o ser humano ele consegue sentir com uma intensidade tanto quanto sofrimentos que parecem mais complexos, quanto sofrimentos mais simples. E eu vejo isso às vezes no consultório. Eu vejo esse consultório às vezes durante a semana, atendendo como psicólogo, quando eu atendo e a 13h eu faço o atendimento da pessoa e ela chega com a demanda dela. E a demanda dela parece ser uma demanda complexa. Olha, eu estou aqui no consultório porque eu estou sofrendo muito. Já faz anos que eu estou com essa questão de sofrimento. Eu não vejo sentido na minha vida. Eu tenho vários transtornos acompanhando a minha vida. Eu tenho pensado em causas como suicídio, em como automutilação. Eu tenho pensado em sumir, às vezes, sofrimento. E às vezes, quando essa pessoa sai a 13h, às 2h entra a outra, com a mesma expressão de sofrimento, com o mesmo nível de angústia, falando que agora está sofrendo porque ela está nervosa devido a uma promoção do trabalho, que ela não sabe se vai conseguir ou não. Então, tu vê, intensidades parecidas para o nível de sofrimento, mas sofrimentos de tipos diferentes. Isso é interessante, porque como a gente lida, então, com o sofrimento? Por que isso acontece? Se esse sofrimento, o outro também como a gente faz para lidar com esse sofrimento? E esse é um ponto interessante, porque quando a gente vê a questão do sofrimento, a gente nota
que, sendo uma condição humana, saber lidar com ele é fundamental. Saber lidar com aquilo que é uma condição, e a gente entende o porquê dessa condição através da Bíblia, é importante porque se a gente não entender, a gente tem a tendência a duas coisas pelo menos. Ou ficar angustiado, preso num ciclo de sofrimento, né, uma angústia constante, porque a gente não sabe lidar e manejar aquilo. E um outro ponto também, a gente não sabe auxiliar outras pessoas que convivem com a gente nesse período de sofrimento. Quando a gente fala do sofrimento e fala como uma causa da condição humana, a gente nota, em primeiro lugar, que é uma causa devido ao pecado. Quando o pecado ele entra no mundo e Deus cria as coisas, ele faz o ser humano perfeito, para viver bem um com o outro, para conviver com ele. Mas o ser humano decide fazer as coisas à sua própria vontade, se colocar no lugar de Deus, quebrando essas regras. O pecado entra, ele rompe com Deus. Deus é o autor da vida, Deus é o autor da alegria, Deus é o autor da bondade. E esse desligar, desconectar desse Deus gera consequências. A consequência é o pecado. E o pecado gera o sofrimento. Sofrimento de diferentes tipos, como a gente comentou por aqui. E como eu lido então com esse sofrimento? Quando ele entra no mundo e ele atinge todas essas áreas, ele atinge também uma área que eu gostaria de compartilhar com vocês, a gente pensasse nesse ponto, da nossa perspectiva de mundo. Quando agora eu vejo o mundo com uma perspectiva equivocada. E muitas vezes o sofrimento que as pessoas têm, na maior parte das vezes, tem sua complexidade, mas em boa parte das vezes é uma questão, muitas vezes, de perspectiva de olhar situações. Porque quando eu olho situações com uma perspectiva enviesada ou com uma expectativa errada, o meu sofrimento pode ter uma intensidade que ele não deveria ter. Ou a perspectiva que eu olho para uma situação pode ser a causa do meu sofrimento. Geralmente, quando a gente fala então do sofrimento como uma condição humana, ele tem essas causas. Uma condição, mas também uma questão de perspectiva de mundo. Como eu olho para essa situação? Por que acontece? Pecado. Como lidar? Eu queria aqui que a gente entrasse nessa mensagem pensando uma questão de perspectiva e de olhar as situações. Quando a gente pensa assim, como é que as pessoas olham as coisas, as perspectivas? O ser humano ele tem uma forma de funcionamento. A forma de funcionamento do ser humano, quando a gente estuda a psicologia, neuropsicologia, a gente olha o comportamento humano nas ciências sociais, a gente vê que o modo de funcionamento do ser humano é mais ou menos nesse esquema que eu compartilho com vocês aqui. Uma situação vai acontecer na minha vida, uma situação aconteceu lá, situação. Quando essa situação acontece, eu começo a interpretar o mundo e olhar através de uma perspectiva. Essa perspectiva, primeiro, ela passa pelos meus pensamentos. Essa situação gera um pensamento, uma forma como eu vejo ela. Depois de ela gerar um pensamento, ela vai descer ao meu coração e vai gerar uma emoção sobre aquilo, tudo interno aqui. Depois, quando eu penso, eu sinto sobre aquela situação, eu vou gerar agora um comportamento, uma reação àquilo. Por exemplo, estou numa situação de dificuldade financeira, econômica, devido à situação econômica do país, devido ao meu trabalho, uma situação. Aí eu interpreto aquela situação. Puxa vida, eu sou uma pessoa muito ruim, eu sou um funcionário ruim, eu realmente não entrego o meu trabalho, não sou capaz, e aquilo desce no meu coração, e eu começo a sentir tristeza, angústia, frustração, e também começo a sofrer por causa daquilo. E como é que eu reajo fora de mim? Eu começo, às vezes, a me afastar das pessoas, eu começo a ter um mau rendimento no trabalho, porque eu estou em estado de sofrimento, porque eu interpretei uma situação devido a uma perspectiva, uma forma de ver as coisas. Às vezes é um conflito no relacionamento que me gera sofrimento. Às vezes eu tenho um familiar meu que está em conflito comigo, está em atrito comigo, e essa situação acontece. Quando essa situação acontece, eu interpreto aquilo de uma forma, às vezes, negativa. Eu sou uma pessoa ruim, a minha família é uma família muito estressante, nosso vínculo está se acabando, e aquilo desce no meu coração e gera sofrimento. E nesse sofrimento eu tenho um comportamento, às vezes tenho um comportamento mais agressivo, tenho um comportamento errado. Então, muitas vezes, o sofrimento que é gerado parte de um ponto, a perspectiva como eu olho as coisas. E a nossa perspectiva do mundo influencia, então, a nossa relação com o sofrimento. A gente vê que o sofrimento está na história,
a gente vê que o sofrimento está na interação entre as pessoas, com o outro, comigo. A gente vê que o sofrimento, ele agora tem tipos, ele tem intensidades e ele parte de uma questão de perspectiva de como eu olho as coisas. Deus, ele é muito interessado em caminhar com a gente até mesmo no sofrimento. A Bíblia, ela não é um livro de um Deus distante. A Bíblia, ela é um livro de um Deus que quer se revelar. Ele é um livro de um Deus que ele é relacional, que ele anda com a gente, inclusive no sofrimento. A mesma Bíblia que relata o motivo do sofrimento e as causas desse sofrimento, devido ao pecado, lá na criação, quando o ser humano se distancia de Deus, é um livro que mostra esse Deus dando ao ser humano oportunidades agora, indo até o ser humano e fazendo um caminho de volta, através da graça. Nada que o ser humano pudesse fazer ia adiantar ou reconectar ele com Deus de novo, ou resolver a situação do sofrimento. Talvez remediar por um tempo ou outro, mas não resolver. Então esse Deus, ele olha para a humanidade, ele ama o ser humano, e ele vem, ele encarna como uma pessoa, Jesus. Jesus é Deus. E quando Jesus vem até o mundo, ele ensina a gente a lidar com as situações. Ele ensina a gente a ter uma perspectiva sobre a questão do sofrimento. Tem um evangelho na Bíblia chamado Evangelho de Lucas. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento vai falar sobre essas questões dos profetas, da história do povo de Israel, e já o Novo Testamento vai falar a partir da vinda de Jesus e uma nova aliança, uma nova perspectiva dada por Deus. Lucas, ele é um historiador. Ele é um médico, ele vai fazer uma biografia de Jesus e ele escreve um livro chamado Livro de Lucas, que está na Bíblia. Quando Lucas escreve esse livro, ele vai fazer várias porções de histórias sobre Jesus. E no capítulo 10 do livro de Lucas, ele vai contar a história onde Jesus, ele aborda essa questão da inquietação humana, de perspectivas humanas que geram sofrimento, com uma família de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Quando Jesus ele aborda essa questão com esses irmãos sobre o sofrimento e sobre a perspectiva de olhar as coisas, ele traz para a gente também pontos para que a gente possa refletir e praticar na nossa vida hoje. É um Deus encarnado que nos ensina agora a lidar com essas questões, inclusive do sofrimento. Quando a gente vê a perspectiva do povo de Israel na época, dos judeus na época, é uma perspectiva de sofrimento constante. É uma perspectiva de opressão econômica, do domínio do Império Romano sobre o povo, uma questão de sofrimento social, uma questão de sofrimento econômico, uma questão de sofrimento, às vezes, também espiritual. E eles estão nessa perspectiva. E nessa questão de sofrimento, de pressão, vocês vão ver agora que nessa história, as 2 irmãs, Marta e Maria, demonstram uma perspectiva diferente de viver essas situações. Eu vou ler com vocês, então, esse trecho, no capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 39, onde Jesus, ele está com seus discípulos num povoado, ele sai desse povoado agora e vai para um outro povoado, chamado de Betânia. E nessa cidade de Betânia, moram esses irmãos. Quando Jesus chega lá, Lucas relata assim para a gente. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Imagina a situação, pressão econômica, correria, sofrimento. E Marta e Maria estão lá, fazendo essas coisas. Aí Jesus chega, depois de uma viagem, com seus discípulos, 12 homens fortes, famintos, suados, calorão. Chega lá, meio-dia. Ô Marta, ô Maria, estou aqui, quero estar com vocês agora na hora do almoço. Quem sabe a hora do nosso churrasco. E as duas olham para aquela situação com umas perspectivas diferentes. Uma olha de uma maneira, outra olha de outra maneira. A Bíblia fala então que Maria, ela olha de uma maneira onde eu preciso aproveitar essa situação. Olha o sofrimento que eu estou vivendo. Olha a situação que está onde eu estou vivendo e convivendo com as pessoas. Jesus apareceu e eu preciso reagir a essa situação de alguma maneira. Já Marta olha de uma outra perspectiva. E Lucas continua. Marta agitava-se de um lado para o outro, inquieta, ocupada em muitos serviços, muita coisa. Ela precisa se ocupar, ela precisa fazer coisas, ela está inquieta, ela está preocupada, ela precisa, às vezes, fugir daquela situação, do sofrimento, dos seus pensamentos.
Então ela se aproxima de Jesus, vendo aquela situação, Marta, e diz assim a Jesus: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga a ela que venha me ajudar. Marta chegou assim: mas olha que absurdo. Jesus ali ensinando na minha sala e Maria está junto, conversando com ele, escutando. Ela não está inquieta, ela não está preocupada, ela não está ativa, ansiosa. Aí Jesus, ele entende a situação de Marta, ele entende a forma como Marta está enxergando a situação, a perspectiva que ela está tendo. Aí Jesus responde, dizendo assim: mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta, se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma coisa, Marta, nessa situação é necessária. Maria, ela escolheu a boa parte, e essa não vai ser tirada dela, e essa não lhe será tirada. Quando a gente olha essa situação, a gente vê Jesus trazendo uma nova perspectiva a Marta. A gente olha aquele mesmo modelo que eu apresentei para vocês antes, funcionando assim. Olha só, Marta teve uma situação. Quando ela tem essa situação acontecendo, qual que é o pensamento que Marta tem? Ela pensa algo parecido com: eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquele outro, eu preciso me ocupar, eu preciso. Muitas vezes, quem sabe, como uma forma de fugir, uma forma de evitar encarar algumas situações, de ter uma revelação sobre aquilo. Quando ela pensa isso, através da situação, ela começa a sentir ansiedade, ela começa a sentir preocupação, ela começa a ter inquietação. E qual que é o comportamento dela naquele modelo de funcionamento? Ela começa a aprontar as coisas, a fazer coisas, a se distrair e a perder de estar com Jesus. Esse é um esquema de funcionamento de Marta, que Jesus questiona. Já Maria, ela tem um outro modelo de funcionamento. Quando Maria vê aquela mesma situação que Marta está vendo, muitas vezes numa situação e num contexto específico, Maria olha para aquilo e pensa: eu preciso aproveitar a presença do Senhor. E Ele está aqui, no meio de tanto sofrimento, de tanta angústia, Ele veio até mim agora e as palavras dEle estão perto de mim. A comunidade, o grupo dEle está perto de mim. E ela pensa diferente. E quando ela pensa diferente, ela também sente diferente. E o sentimento de Maria agora é diferente do de Marta. Já Maria, ela sente esperança na redenção. Uma, ansiedade. Outra, esperança. Uma vê o sofrimento e responde com inquietação, angústia. Outra vê a questão e o contexto e vê a oportunidade de esperança na redenção. E o comportamento dela, então, é diferente. O comportamento de Maria é sentar e participar e ouvir Jesus. Quando Jesus ele traz esses pontos e essa reflexão para essa família, para essas irmãs, nesse contexto, ele aplica para a gente também uma maneira de questionar a nossa perspectiva sobre o sofrimento. Sofrimento, consequência de um mundo caído, com fatores do pecado atuando. Quando Jesus ele traz essas reflexões para Marta e Maria, ele traz para a gente também. Quando Jesus ele propõe uma reflexão sobre prioridades na vida e ocupação dos pensamentos, ele atua onde? Na nossa perspectiva de ver as coisas. E aí, ele levanta, quem sabe, duas perguntas para que nós venhamos a pensar nessa noite, quando a gente vê a história dele com essas irmãs. Quais são as suas prioridades na vida hoje? Quando Marta está num contexto inquieta, ela olha como prioridade o serviço, ela olha como prioridade fazer coisas, estar ocupada. Maria, quando ela olha essa questão, esse mesmo contexto, ela olha que a prioridade dela não está em coisas que são daqui, mas são em valores eternos de uma esperança de redenção. Quando tu vê o teu contexto, a tua agenda durante a semana, nesse contexto de sofrimento, o que define as tuas prioridades? Muitas vezes as tuas prioridades vão definir também o teu nível de sofrimento, a relação como tu olha as coisas. Se tu puder me dizer assim: não, minha prioridade antes da igreja ou qualquer coisa, ou Deus, é minha família. Okay? Então a tua perspectiva vai estar, se tiver conflitos na família, acima do que a Bíblia pode te dizer. E às vezes esses conflitos aumentam a intensidade do teu sofrimento sobre aquilo. Não, minha prioridade está no trabalho, porque se eu conseguir trabalhar, eu posso ter ganhos financeiros, e tendo ganhos financeiros, eu posso ter uma estabilidade, e tendo uma estabilidade, eu posso
não sofrer. Olha que ilusão no mundo caído nesse contexto que a gente tem. E às vezes as prioridades que a gente tem, se ajustadas, mudam a nossa perspectiva de lidar e vivenciar o sofrimento. Mas ele traz uma outra questão e uma outra pergunta além de prioridades. Ele traz a questão de onde você mantém os seus pensamentos. Marta estava com o pensamento longe. Maria estava com o pensamento perto. Quando tu para pensar, durante a semana, durante o fim de semana, onde boa parte das tuas preocupações e pensamentos estão? Tem um livro que fala sobre isso, né? Tem um livro, inclusive, Deuses Falsos, que eu vi que estava no boletim. Vai trabalhar esse tipo de assunto. Vai trabalhar que aquilo que ocupa, na maior parte do tempo, os teus pensamentos, isso vai ser o teu Deus. O que mais ocupa os teus pensamentos? O que mais ocupa a tua prioridade, a tua agenda? Aí, provavelmente, está o teu coração. E aí, provavelmente, está a perspectiva com que tu vai lidar e enxergar a questão do sofrimento. O sofrimento é parte da existência humana. A gente vê isso na história, a gente vê isso na nossa vida, no outro. A gente vê que tem níveis. E a gente vê que parte da nossa perspectiva influencia isso. A gente vê que a gente tem um modelo de funcionamento. E Jesus vem e nos mostra que esse modelo, alterando a perspectiva e trazendo pontos de esperança, como Maria, podem nos ajudar e nos ensinar a saber lidar com a questão do sofrimento. Mas a história de Jesus com Marta e Maria, Lázaro, ela não encerra nessa história e nesse ponto. Quando Jesus ele segue o seu ministério, ele vai pregar por diferentes locais, ele vai criar diferentes amizades e relacionamentos. E ele cria um relacionamento profundo com Marta, Maria e Lázaro. Em determinado momento, um outro escritor, chamado de João, que era um dos discípulos de Jesus, ele escreve também uma carta de João, o Evangelho de João. Quando Jesus ele escreve esse Evangelho, lá no capítulo 11 do livro dele, ele vai voltar e também falar sobre a história do convívio de Jesus com essa família, só que agora num contexto um pouco diferente, e talvez num contexto agora de um sofrimento com uma intensidade diferente também. Quando João, capítulo 11, vai falar sobre esse contexto, ele vai falar sobre a morte de Lázaro. O texto de João 11, ele vai ter, falando sobre esse assunto, em torno de 43 versículos. A gente vai ler porções importantes desses versículos, mas eu vou narrar essa história para vocês também. João, no capítulo 11. Jesus ele está vivendo num contexto onde o ministério dele, o trabalho dele, o anúncio do evangelho tem crescido. E ele tem ido de povos em povos e Jesus começa a ser perseguido por causa daquilo. Líderes religiosos da época já não começam a se agradar daquilo e começam a contestar Jesus e começam a tramar planos sobre Jesus. E Jesus é firme e ele começa a acelerar sobre a mensagem do evangelho e de arrependimento também. Num contexto assim, Jesus está, mais uma vez, num povoado, ensinando, anunciando a mensagem de arrependimento do evangelho, e ele é avisado sobre Lázaro estar doente, o irmão Lázaro, de Maria e Marta, estar doente. E João vai descrever assim: um homem chamado Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Marta, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com um perfume e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mais uma vez, um outro convívio que eles tiveram. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, elas falaram assim: aquele que o Senhor ama, olha só, o teu amigo, cara, teu amigo, aquele que tu ama, aquele vínculo que a gente tem, Jesus, ele está doente. E Jesus está com o seu ministério acontecendo. E a mensagem de arrependimento está acontecendo, e milagres estão acontecendo. Eles vão e chamam Jesus, olha, Lázaro está doente. Aquele que o Senhor ama está doente. E ao receber a notícia, Jesus ele responde assim: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Num contexto de maior intensidade, de sofrimento, onde Lázaro está doente, Jesus olha e ele já nos ensina um ponto na maneira de lidar com o sofrimento. Enxergar o sofrimento como forma de glorificar a Deus.
é um ponto que, olhando para a tua realidade, os teus pensamentos, prioridades, tu consegue entender e aplicar? Olhar para o sofrimento numa maneira de, Deus, o que tu quer ensinar comigo nesse ponto? Deus, nesse momento difícil da minha vida, onde eu entendo que tu és soberano e tu dominas sobre tudo, eu tenho uma esperança em ti. Como é que eu posso glorificar o teu nome nesse momento difícil? Deus, nesse contexto que eu estou vivendo e nesse caminho que eu estou vivendo, será que o sofrimento está me direcionando para outra coisa? Será que o sofrimento tem uma maneira de eu recalcular a rota e ver como está o meu relacionamento com Deus, a minha fé, e ajustar, quem sabe, a comunhão com os meus irmãos? Jesus aponta o sofrimento como uma maneira de Deus ser glorificado, como maneira de Deus nos chamar a atenção, uma maneira de a gente usar essa oportunidade de situação também para entender como Deus, no sofrimento, pode ser glorificado. E ele continua, João, relatando o que Jesus falou. E Jesus, ele descreve então que essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Jesus, ele amava as irmãs Marta e Maria e também Lázaro. E quando soube que Lázaro estava doente, ele ainda demorou 2 dias para chegar lá onde ele estava. Depois ele disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, estavam perseguindo Jesus. E o Senhor quer voltar para lá? Aí Jesus responde para eles assim, não é verdade que o dia tem 12 horas, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar à noite tropeça, porque nele não há luz. Ou seja, vamos lá, o dia está acontecendo, a gente tem que trabalhar, a gente tem afazeres, a perspectiva que eu tenho para vocês não é de medo no meio a esse contexto, mas é de avanço, é de propagar essa mensagem. E tendo dito isso, ele acrescenta, o nosso amigo Lázaro, pessoal, ele adormeceu, ele está dormindo, mas eu vou lá para acordar ele. Aí os discípulos não entenderam esse contexto. Lázaro está dormindo, a gente vai para lá para acordar Lázaro. E eles responderam assim, Senhor, mas se ele está dormindo, ele está bem, ele está salvo, né? O problema está a gente na situação aqui que eles estão querendo pegar a gente. Aí Jesus nota que eles não entenderam, porque Jesus estava falando sobre a morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado sobre o repouso de sono. Aí Jesus vai ser mais incisivo com os discípulos e vai dizer assim, Lázaro morreu. Por causa de vocês, eu me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros, vamos lá para morrer com ele. Se ele morreu, eles estão querendo pegar a gente, vamos lá sim, vamos morrer com ele. Um segundo ponto que Jesus nos ensina quando acontece sofrimento, além de glorificar a Deus, é, tendo sofrimento de outro, se envolva. Havendo sofrimento de amigos, de uma comunidade, de irmãos de fé, se envolva. Quando tem esse envolvimento, essa abertura a estar envolvido, a participar do sofrimento de outro, no momento difícil de outro, Deus também é glorificado. E no meio desse contexto, se tu não tivesse posição, talvez a posição que tu tenha seja de Tomé. Vamos lá morrer com ele. Vamos lá se meter no problema da vida dos outros. Vamos lá, tá ruim para ele, quem sabe, se a gente ajudar, a gente entra em problema também. Sim, não, vamos lá. A relação dos nossos irmãos está difícil. Aí vamos lá, puxar para nós também. Aí a questão do sofrimento, quando Jesus nos ensina, ele diz, se envolve. Porque se tu não se envolver, quem sabe tu está no meio, mas sendo um Tomé. Para que eu vou me envolver? Para que eu vou atrapalhar minha vida com essas questões de outros? Então, mais um ponto de lidar com o sofrimento na perspectiva de Jesus é envolvimento. E a história continua. E João continua falando. E agora ele vai falar que Jesus ele vai até onde Lázaro estava. E ele encontra Lázaro sepultado já há 4 dias. Quando ele chega na cidade de Betânia, que ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, onde eles estavam, muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria. Era uma galera que o pessoal gostava. Eles gostavam de Marta, gostavam de Maria, da família deles, uma família bacana, legal. E tinha muita gente envolvida, então, no sepultamento e nesse sofrimento das irmãs, a fim de consolar elas. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, ela foi se encontrar com ele. Maria, ela foi em casa. E agora, nesse ponto, e é um ponto interessante, que eu quero que vocês entendam essa perspectiva, Marta, ela vai encontrar Jesus. Jesus que há um tempo atrás esteve na casa dela,
e ajustou essa perspectiva. E mostrou para ela como ela deveria olhar o contexto de sofrimento e dificuldades. E agora Marta encontra Jesus e ela vai até ele no momento que o irmão dela morreu. No momento que o amigo de Jesus morreu. E ela olha para Jesus, ela chega até Jesus e diz assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela olha para a situação e diz: Jesus, cura todo mundo. Talvez ela tenha pensado: tu faz milagres. Se tu estivesse aqui, se tu estivesse um pouquinho antes, não teria morrido. Mas ela está com uma perspectiva diferente agora. Ela atualizou a perspectiva dela do sofrimento. E ela continua: mas eu também sei que, mesmo agora, eu também sei que mesmo nesse momento difícil, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele considerará. Ela vai na inquietação, ela vai na ansiedade, mas ela volta, ela atualiza. Quando passa o filtro do pensamento, ela diz: esperança, esperança, esperança. Mesmo difícil, eu sei que tu pode. E talvez a gente apresente muitas vezes um comportamento como Marta. A gente sabe que tu pode, mas ainda assim eu sei que tu está comigo. Ainda assim eu sei que situações podem acontecer, mas aquilo que me guia como perspectiva a olhar não é a desesperança, mas é a esperança na redenção e naquilo que tu pode me ensinar no meio do sofrimento e naquilo que eu posso te glorificar no meio do meu sofrimento. Aí Jesus, ele entende que ela atualizou a maneira e a perspectiva que ela via as coisas. Ele diz a ela: Marta, o seu irmão há de ressurgir. E ao que Marta então responde: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Olha só, ela atualizou de verdade a experiência dela. Ela entendeu a situação que, olha, o pecado é todo mundo, a gente está afastado de Deus, não tem nada que a gente pode fazer, a gente pode tentar fazer obras, a gente pode tentar por conta própria, a gente pode tentar sacrifícios, mas a gente não consegue. É pelo que tu pode fazer, Jesus. Eu entendi isso e eu acredito nisso. E eu sei que um dia, essa é a mensagem de esperança e de redenção, tu vai acabar com o sofrimento do mundo, tu vai enxugar toda a lágrima. Eu acredito. Aí, essa mensagem de esperança, Jesus declara, e declara talvez um dos principais pontos que é importante a gente entender. Ele diz assim: Marta, eu vou mesmo, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele diz, ele se estende a gente também. Marta, tu entendeu que o que te move na perspectiva é a esperança no meio do sofrimento, a esperança do Evangelho. Por isso que eu te digo, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. No maior sofrimento da história de alguém, que é a morte, o fim, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, terá vida. Marta, quem crê em mim, ainda que o sofrimento econômico chegue, terá vida. Marta, quem crê em mim, ainda que o relacionamento seja muito difícil, esteja em sofrimento total, terá acolhimento. Marta, quem crê em mim, ainda que os problemas de saúde cheguem e tragam sofrimento, terá cura. Quem crê em mim, Marta, no momento de caos, de tempestade, de dor, terá vida eterna. Marta, quem crê em mim, ainda que morra, terá vida. E ele estende isso para a gente também. Porque ele estende a pergunta a Marta e diz assim: e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Marta, você crê nisso? E ele estende a pergunta para a gente: William, teu sofrimento, nos teus medos, você crê nisso? Ele estende para a gente, ele diz: João, Maria, Lázaro, José, você crê nisso? Ainda que tenha sofrimento, seja o tipo que for, seja a intensidade que for, quem crê em mim terá vida, terá esperança. E aí Marta responde. E talvez essa resposta de Marta seja a resposta que Jesus espera da gente. E ela diz assim:
Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo, que solucionaria o problema do pecado, do sofrimento e nos daria esperança. Eu creio. E a história continua. Depois de dizer isso, Marta, ele foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: Maria, o mestre chegou, Jesus está aqui. Quando Maria ouviu isso, ela se levantou e foi depressa, correndo até Jesus, os olhos inchados ainda de lágrimas, triste ainda, no seu processo de luto. E ela vai até Jesus, e quando ela vai, outras pessoas vão com ela. Outros judeus estavam juntos, vão com ela até Jesus. E quando eles chegam onde Jesus estava, porque eles estavam tentando consolar Maria, e ela se levanta depressa e sai correndo, disparada, onde Jesus estava. Ela chega até Jesus, e quando Maria chega ao lugar onde Jesus estava, ela se lança aos pés dele, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora a intensidade que ela fala é de: eu acredito, se tu tivesse, ele não teria morrido. Quantas vezes isso acontece com a gente, né? Se tu tivesse, isso teria acontecido. Aí, a gente vai ter aqui, nos próximos 3 versículos, uma das cenas mais impactantes da história da humanidade. Uma das cenas mais impactantes do relato bíblico. Quando Jesus viu Maria vindo e chorando. Quando Jesus viu Maria vindo e chorando, e as pessoas vindo e chorando junto com ela sobre a situação de sofrimento, e que os judeus que acompanhavam ela também choravam, ele começou a ficar incomodado, e agitou-se no espírito e se comoveu. Um relato na história que diz que o Deus encarnado, ser humano, se comoveu. Ele sentiu o sofrimento humano. E quando ele sente o sofrimento humano, ele pergunta para eles: onde vocês colocaram ele? E eles apontam e mostram onde Lázaro estava. Eles responderam: Senhor, venha ver. E no versículo 35, a gente tem uma das principais frases-chave da história. Jesus chorou. Jesus olha para o sofrimento humano. Jesus olha para o sofrimento dos amigos. Jesus olha para o sofrimento e a perda de um amigo, Lázaro. E ele chora. Deus chora. Deus, ele vive uma vida em Jesus, humano. Ele sente, ele entende e ele mostra que ele não é um Deus distante no sofrimento. Ele não é um Deus que diz: ok, um dia vocês vão ser curados e tá legal. Deus não é um Deus que diz: uma época, uma hora vai chegar. Não, Deus diz: eu estou junto. Mas Deus, está difícil, está complicado. Nesse contexto que a gente está vivendo por causa do pecado, nesse contexto difícil, eu estou junto. E um dia a gente vai ter uma solução eterna. Tenho esperança nisso. Enquanto isso, eu estou junto. E Jesus, ele chora. Deus, ele se comove. Deus se mostra pessoal, relacional e presente no sofrimento. Jesus, ele mostra um outro ponto para a gente durante o sofrimento. Ele se expõe ao sofrimento. Jesus, ele não se esconde de sofrer, mas ele mostra para a gente que até nessa condição de sofrimento é possível se expor a isso, se expor àquilo, não evitar, não fugir, mas se colocar diante daquilo e aceitar os efeitos da queda, mas com esperança na redenção eterna. E quando ele continua, os judeus falaram assim: vejam quanto ele amava realmente Lázaro. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos dos cegos e curou gente, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Mais uma vez, Jesus se envolve, se expõe ao sofrimento. E se isso não acontece, uma outra perspectiva pode acontecer. Dúvida a respeito de: se ele faz isso, por que ele não fez isso antes? Se ele se envolve, por que ele não faz então? Dependendo de como tu olha a perspectiva do sofrimento, e se em ti está esperança, ou ansiedade, ou prioridade, ou pensamento em outras coisas, talvez pode ser de dúvida a perspectiva que tu olha para o sofrimento. E a história então, ela começa a chegar no seu final, ela começa a chegar então na sua finalização, e Jesus, agitando-se novamente em si, ele vai até o túmulo onde Lázaro estava. Era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra,
Então Jesus ordena: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, amiga de Jesus, ela tenta ajustar e diz: Senhor, já está cheirando mal. Jesus já deu 4 dias. Porque ele estava morto há 4 dias. Jesus responde: Marta, eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então eles tiram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, diz: Pai, graças eu te dou porque tu me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente. Sofrimento, glória de Deus, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, ele clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus ordenou: desamarrem ele e deixem que ele vá. E aí a gente tem o milagre da ressurreição. A gente tem um Deus que mostra pra gente que a gente pode glorificar ele no sofrimento, que a gente deve se envolver no sofrimento, que a gente deve se expor ao sofrimento, ter uma perspectiva de esperança no sofrimento. E no milagre e ressurreição, do fim do sofrimento de Lázaro e Maria, a história não é só sobre Lázaro ter ressuscitado, porque Lázaro, anos depois, ele morreu de novo. A história não é sobre Jesus, alguém está triste, ele vai lá e faz um milagre. A história não é só sobre a ressurreição de Lázaro, mas a história é sobre a vitória sobre o sofrimento eterno. A história não é sobre apenas Lázaro morto ressuscita, mas é sobre um Deus encarnado que se envolve no sofrimento humano e cria agora uma ponta de esperança, e única esperança, para solucionar isso. A ressurreição de Lázaro não tinha um fim nela mesma, mas tinha uma comprovação de um Deus que ressuscitou ele ali. E ele vai ressuscitar todos aqueles que nele creram um dia para uma eternidade. Ele mostra que a solução do problema do sofrimento está nele. Que o problema do sofrimento existe um poder para salvar, que nem a gente cantou antes. E está nele. Está naquilo que ele fez na obra da cruz. Jesus, ele é a ponte que nos conecta com Deus de novo. Ele é a esperança de um sofrimento que resolve o problema do pecado na nossa vida. O pecado é como uma infecção que a gente tem na nossa alma, no nosso espírito, que faz a gente sofrer, faz a gente ter atitudes erradas, consequências por causa disso. E Jesus vem e ele paga um preço por causa desse pecado. E Jesus, sendo a consequência do pecado a morte, ele nunca peca. Mas se ele peca, como a gente explica essa morte? A morte de Jesus, ela não deveria acontecer. Por isso que ele ressuscita. E a morte de Jesus gera créditos, gera uma ponte de esperança para aquele que nele crê. Que essa obra dele gera crédito com Deus. E através daquilo que ele fez, a gente pode ser reconectado com Deus de novo. Tem vida e vida eterna. Tem o problema do sofrimento agora encerrado, tem a esperança apresentada. Quando a gente vê a história do sofrimento humano, dia a dia, na nossa vida, na história humana, a gente vê que é uma questão de perspectiva muitas vezes, e a forma como a gente atualiza e vê isso muda. A gente vê a história de Marta, Maria e Lázaro, e como Jesus mostra isso pra gente. A gente tem reflexões que a gente pode, a partir daí, refletir e aplicar no dia a dia. Quando a gente reflete e aplica, a gente tem pelo menos 4 pontos que a gente pode pensar a partir daí. Primeiro, se exponha com Jesus ao sofrimento. Se exponha com Jesus aquilo que te faz sofrer. Não tenta fugir ou evitar, mas coloca diante de Jesus em oração, seja escrita, seja falada, seja em comunhão com irmãos. A Bíblia é um livro cheio de orações assim, cheio de exposições do sofrimento. Salmos é um livro assim. Provérbios, Eclesiastes é um livro assim. Salomão vai falar isso, né? É melhor a gente ir numa casa onde tem luto do que onde tem festa, porque lá no sofrimento gera reflexão pra gente. Use o sofrimento como uma forma de reflexão. Se expõe àquilo. Não, o que te faz sofrer? Onde está o teu sofrimento? Encara aquilo. Mas não só encara sozinho, encara com Jesus. Encarando com Jesus, compartilhe o sofrimento com a comunidade,
com a igreja, ande com pessoas. No mundo caído, no mundo de sofrimento, a igreja, essa comunidade de cristãos que acredita nessa esperança e vive a partir dela, é uma comunidade onde a gente pode ter um alívio do nosso sofrimento. A gente pode ter um acolhimento do nosso sofrimento. A gente pode ter um bálsamo para a nossa dor. Não se exclua e não se afaste da igreja. A igreja tem um papel muito importante no lidar com o sofrimento nesse mundo caído. Se aproxime de pessoas, compartilhe isso com pessoas. Responda ao sofrimento com o evangelho. Não estou sofrendo. Se envolva com o sofrimento das pessoas. Se envolva com o sofrimento daqueles que na comunidade estão passando por isso. Tenha uma ação prática. Anuncie o evangelho, anuncie a esperança, anuncie a redenção, anuncie o amor. Seja ativo nessa resposta do evangelho ao sofrimento. Não fique indiferente. Não fique como Tomé, não fique duvidoso como os outros religiosos, mas se envolva com as pessoas. Glorifique a Deus com o sofrimento. Olhe para o teu sofrimento e pensa, como eu posso a partir daí glorificar a Deus? O que Deus ele quer me instruir, ensinar nesse caminho? O que eu preciso ajustar? Com quem eu preciso me aproximar? Qual Deus eu preciso deixar, se tem algum no meu coração? Como eu posso ajustar a minha agenda, minhas prioridades e pensamentos a partir daí? Glorifique a Deus com o sofrimento. Glorifique a Deus com aquilo que te faz sofrer também. No Evangelho, a gente encontra esperança no meio do caos, cura em meio à dor e vida em meio à morte. Quando a gente olha a questão do sofrimento e a história, Marta, Maria, Lázaro, Jesus, imagina uma comunidade, imagina uma igreja casulo, que entende essa realidade, que ela entende os efeitos da queda, que ela entende o efeito que teve, mas ela entende também a ponte que há de conexão para uma esperança futura. E ela não fica só nela, ela promove isso para outras pessoas. Imagina uma comunidade onde ela, entendendo a mensagem de esperança no meio do sofrimento, ela acolhe aquele irmão que sofre. Aquele que sofre é acolhido. Aquele que sofre é amparado, é escutado, tem mensagem de esperança renovada. Imagina uma comunidade que olha para esses efeitos, mas a esperança no Evangelho sobrepõe o sofrimento, sobrepõe o medo, e ela é uma comunidade que compartilha, ela é uma comunidade que é generosa, ela é uma comunidade que anda junto, ela é uma comunidade que entende, mas se alegra. É uma comunidade que entende, quando um chora, ela chora junto. É uma comunidade que ela anuncia a glória de Deus em momentos difíceis. É uma comunidade que em meio ao sofrimento ela se envolve. É uma comunidade que anuncia a ressurreição em Jesus, a nova vida em Jesus, a esperança em Jesus. No sofrimento, encontre esperanças no Evangelho, porque essa é a resposta do Evangelho para a questão do sofrimento humano. A esperança apresentada por Jesus, de uma eternidade sem sofrimentos, de uma maneira de lidar aqui com a igreja a partir disso. Essa é a minha reflexão. Vamos orar, tirar um momento para falar com o Senhor. Pai, nós ouvimos a Tua palavra aqui hoje, Senhor. Nós podemos perceber a partir desse texto, da pregação, Senhor, do William, que o Senhor não está alheio ao nosso sofrimento. Pelo contrário, o Senhor sabe que nós sofremos, sabe que os seres humanos sofreram, e o Senhor já providenciou, Senhor, a solução para os nossos problemas. A solução para os nossos problemas não é paliativa, ela é eterna, porque o Evangelho é eterno, Senhor. E o Evangelho é, sim, a solução para os nossos problemas, Pai. Nós recebemos no coração, mais uma vez, a mensagem do Teu Evangelho, como vinda de Ti, Senhor. Tu falando com a Tua igreja e trazendo à nossa memória o Teu Evangelho, Deus. De que Tu não está ali ao nosso sofrimento, mas Tu vem na direção daqueles que sofrem e se entrega, se envolve em amor
e também em sofrimento, Pai, tomando em si mesmo o nosso sofrimento, para que eternamente a gente não sofra mais. Em nome de Jesus, amém, amém.